Abra sua Bíblia comigo, Salmo 11, verso 3. Se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Se não existir fundamentos em algumas versões, o que fará o justo? Em outra versão ainda diz: os alicerces ruíram, o que pode fazer o justo? Esse texto é um texto muito conhecido. Falo muito sobre ele, né, em nossas caminhadas. Tem até um livro meu que o texto principal dele é esse texto de Salmo 11, quando ele vai falar de fundamentos, vai falar de princípios. E ontem Deus me leva novamente a esse texto tão conhecido, e é claro que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então o salmista começa dizendo que se os alicerces, se os fundamentos forem destruídos, e ele faz uma pergunta: o que pode fazer o justo? Antes da gente entrar no que de fato é o tema central dessa mensagem, é como estão os seus alicerces, deixa eu explicar rapidamente essa segunda parte do texto, essa pergunta que ele faz: o que pode fazer o justo? A palavra justo, ela vai ter duas definições bíblicas, Jefferson, diferentes para Velho e Novo Testamento. A mais conhecida nossa seria o justo do Novo Testamento, André, que é aquele que foi justificado. Então todos nós éramos injustos, todos éramos condenados por conta do pecado do homem. Lá no início da história, todos nascemos pecadores, e Jesus ele vem, entrega a sua vida como Cordeiro Santo, derrama o seu sangue. Inclusive hoje nós celebramos a nova aliança através do sangue de Jesus. E quando ele se entrega ao sacrifício da cruz, ele nos justifica. Significa o quê? Que ele vai nos tirar deste lugar de condenação, trazendo uma justificativa. O que é uma justificativa? É quando você falta o trabalho, você leva então um atestado, e aquele atestado tem o objetivo de justificar a sua ausência. É um documento que vai falar o porquê, ou pelo menos vai abonar aquilo. E é exatamente isso que Jesus na cruz ele fez, mais ou menos isso, para você compreender, né? A palavra justo no Novo Testamento tem a ver. É quando ele nos justificou. Nós estávamos condenados, mas ele nos tirou do lugar da condenação. Você pode dar glória a Deus por isso? Então o Novo Testamento é daquilo que não merecíamos e recebemos. Fala da graça, Guilherme, fala da misericórdia. Porém no Velho Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Não havia ainda a expiação dos nossos pecados, a justificação que Jesus trouxe no Velho Testamento. Então no Velho Testamento, a definição de justo fala de integridade, daquele que pratica a justiça, aquele que é correto, aquele que é íntegro. Ele é apresentado como uma pessoa justa. Porém, para qualquer uma das definições, Adenilson, seja para aquele que foi justificado por Jesus e se torna justo por conta disso, ou daquele que vive em integridade, e por conta da integridade que ele aplicou na sua vida, ele é justo. A Bíblia diz que qualquer um dos dois, sem fundamento, sem alicerce, ele não pode fazer nada. Mesmo você sendo correto, mesmo você sendo justificado por aquele que foi perfeito, se não tivermos alicerces, se eles ruírem, se eles forem inexistentes, não temos muito o que fazer. E por que ele nos leva a esse questionamento: o que fará o justo? Porque quando nós não temos fundamento, alicerce, a estrutura base das nossas vidas, os nossos resultados eles ficam comprometidos. Eu já quero convidar no início dessa mensagem a você fazer uma autoavaliação de como estão os teus resultados, como estão os frutos no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira, como estão os frutos no seu relacionamento familiar, como vão os frutos do seu ministério. E fazendo esta avaliação de como estão os seus frutos, eu posso talvez começar a conversar com você, e você fazendo essa análise compreender: será que a ausência desses resultados não tem a ver com a ausência dos seus fundamentos? Porque se eles não existirem, não tem muito o que nós vamos fazer. O que é fundamento? O que é alicerce? Alicerce é a base de uma construção. E como que a minha e a sua vida foi construída? Como que o meu e o seu casamento foram construídos? Como que as nossas finanças foram construídas? Talvez tem situações que nós estamos olhando para a nossa história, não estamos gostando do que estamos vivendo,
Estamos reclamando, murmurando, até colocando a culpa dos nossos fracassos nas costas dos demônios. Eu não estou dizendo que ele não é culpado, o diabo e os seus demônios são culpados de todo o mal do mundo, mas tem coisas que nós estamos vivendo que não tem a ver com uma interferência maligna, talvez uma legalidade que nós demos, mas tem a ver com os alicerces corrompidos ou inexistentes. Ele diz: se eles tiverem ruído, então a ruína de um alicerce, ela pode falar do quê? De algo que foi construído errado, torto, e ele começou a deteriorar. Em algumas versões diz a inexistência, se eles não existirem, de algo que foi construído sem alicerce. Mas independente de qual definição eu e você trouxermos, nós vamos entender que eles são a base da nossa vida. Um casamento que não vai bem, uma família disfuncional, um ministério sem resultados, um relacionamento com filhos complicados, está diretamente ligado aos alicerces que foram comprometidos. Eu lembro de uma aula que eu tive com o pastor Cote. Pastor Cote, eu digo que Jesus transformou minha vida, minha história, e o Cote foi um dos instrumentos que ele usou para isso. É meu professor para minha vida ministerial. E uma vez eu ouvi do Cote falando que as igrejas evangélicas, e não estão erradas quando falam isso, mas as igrejas evangélicas falam muito sobre transformação, sobre transformar. Inclusive o slogan da nossa igreja é Nova Aliança, um lugar de transformação. Ele falou: talvez nós precisamos aprofundar mais nisso, porque a transformação fala de mudar a forma. Ele falou: e a sociedade que nós estamos vivendo, ela precisa mais do que uma transformação. Ele diz: a sociedade que nós estamos vivendo precisa de uma transfundação. Não é mudar a forma, é mudar o fundamento. Quem está me entendendo, diga amém. É mudar o alicerce. Porque se você construir uma casa com alicerce alinhado, correto, bem estruturado, com as contas feitas dentro da engenharia e da arquitetura que suportem de fato aquela construção, e depois que você fez o fundamento, o pedreiro ficou meio chateado com a forma que ele foi pago, ou ele se perdeu numa crise conjugal e ele começa a bagunçar a obra depois do fundamento, e as paredes começam a ficar tortas, o que você faz? Você derruba a parede e levanta outra. Agora, se o alicerce já sair comprometido, vai dar ruim. Quantos acidentes nós temos visto no Brasil, nos últimos anos, prédios inteiros ruindo? O problema estava onde? Nas paredes? Não, estava no fundamento, estava no alicerce. Se o alicerce for comprometido, tudo que for construído em cima daquele fundamento, daquele alicerce, vai ser comprometido também. Por isso que nós precisamos rever um pouco dos nossos fundamentos. Como estão os nossos alicerces do casamento? Como estão os nossos alicerces financeiros? Como estão os nossos alicerces nos nossos negócios? Como estão os nossos fundamentos na nossa vida ministerial? Será que existe algo que está comprometido? Você pode perguntar: pastor, como é que eu avalio se os meus alicerces, eles estão corretos, se eles estão no lugar certo? Quando eu avalio os resultados, o que eu tenho gerado. A primeira pergunta que todos nós precisamos fazer é: como eu fui edificado? Qual é a base? Por exemplo, uma pessoa que ela construiu, Felipe, um casamento baseado na mentira. Quando foi casar, por conta da religiosidade da família, então essa moça mente para o pai e para a mãe, dizendo que ela casou donzela. E a mãe faz questão de contar para todo mundo: minha filha casou virgem. E vou dizer para vocês, dentro de um casamento isso não vai mudar mais nada. Não é uma questão de ser donzela ou não, mas a questão é da mentira. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, então você está dizendo que não precisa? Não estou dizendo que não precisa, estou dizendo que depois que já aconteceu, não tem muito o que voltar. Mas uma pessoa que constrói, consolida um casamento em cima de uma mentira, dizendo era donzela e não era. Não que isso vá mudar alguma coisa depois que aconteceu, mas por conta do alicerce, debaixo da mentira. Eu pergunto: quem estruturou esse relacionamento? A mentira. E quem é o pai da mentira? Então esse casamento está alicerçado onde? Nas costas do capeta. Fala misericórdia, Jesus. Mas é verdade. Se ele é o pai da mentira,
E um casamento foi construído em cima da mentira. O alicerce desse casamento é o diabo. Ele vai ruir. É aquela mulher que mentiu para o marido, aquele marido que casou mentindo para a esposa. Que tem situações que foram mentir, que não resolvia nada a mentira, mas às vezes por causa do ego, por causa da reputação. Tudo começa a ser comprometido, e o problema, Elza, é que tudo que vai ser gerado em cima desse alicerce comprometido vai ser de ruína. Não só o casamento, mas a família. Não só o casamento, a família, mas se dali sair um propósito ministerial, tudo isso está comprometido. E qual que é o nosso problema? Infelizmente, nós somos como aquele pedreiro porco, que começamos a ver, Edson, aquela obra que já está torta, porque o alicerce está comprometido, em vez de parar e colocar no chão, o que a gente faz? Mete reboco. Já viu aqueles rebocos de 45 centímetros? Já viu? O que o cara está querendo fazer? Ele está querendo maquiar, ele está querendo esconder. E tem muita gente que está só rebocando. Reboco é máscara. Em algum momento aquilo vai começar a trincar. Em algum momento aquilo vai deteriorar. E aquela estrutura construída em um alicerce comprometido vai para o chão. Às vezes nós olhamos, Mari, uma família, uma igreja, um negócio, um ministério tão maravilhoso, e de repente, pum, cai. Significa o quê? O alicerce estava comprometido. Tem pessoas que não construíram, talvez em cima da mentira, um casamento, mas construíram uma vida profissional na mentira. Um currículo mentiroso. Para conseguir aquele trabalho, e sabia que aquela informação talvez não seria vasculhada, não seria avaliada. E eu digo para você que 90% das empresas não vão testificar diplomações, por exemplo, e ele colocou no currículo uma formação que ele disse que concluiu, mas ele só começou. Ou aquele que demorou tanto para terminar o ensino médio, e ele, já cansado, achando que estava velho demais para concluir, foi lá e comprou o diploma. E você vai ver isso acontecendo, talvez muito mais do que você imagina. O Brasil é um dos países que mais emitiu diplomas no mundo, mais emitiu diplomas falsos de ensino médio. Diga misericórdia. Talvez ninguém vai lá no MEC saber se de fato aquilo dali, aquela formação aconteceu, mas é uma mentira. E toda a carreira profissional que foi construída, alicerçada em cima daquela mentira, está comprometida. Quem está me entendendo, diga amém. Tem pessoas que construíram a sua família numa paternidade mentirosa. Alguém que escondeu que o pai era A, mas disse que era B, e sabia disso, mas não resolveu isso, e aquele indivíduo, aquela criança se torna um adolescente com um problema, se torna um adulto problemático. Por quê? Porque tem uma mentira ali. Olha como isso é sério. Mais sério do que nós imaginamos. E o que as pessoas dizem? Não dá nada. Pode aparentemente não dar, mas espiritualmente está totalmente comprometido. Outros não alicerçaram a sua vida na mentira, mas alicerçaram na ganância, no dinheiro. Paulo diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Gente que casou por causa do dinheiro. Gente que a motivação era uma condição financeira favorável. A motivação está comprometida. E tudo que foi construído em cima daquele alicerce vai ser comprometido. Pessoas que estabeleceram a sua vida na dor, na ferida. Uma moça que vivia abusos morais dentro de casa do pai, agressões físicas. Então, por conta daquela dor, daquela angústia, Cristiano, que ela diz: o primeiro que eu encontrar eu caso. E a gente ouve isso tanto nas salas de aconselhamento. Primeiro que eu encontrar o caso, porque ela quer sair de onde? De um lugar de dor. E sabe que na maioria das vezes ela só repete. O pai abusivo se transforma agora no marido abusivo. O alicerce é errado, o alicerce comprometido. Pessoas que constroem ministério na dor. Construiu ministério na dor. Foi ferido numa igreja, sentiu rejeitado, falou: quer saber, eu vou abrir a minha igreja e fazer do meu jeito. Eu me unjo, derramo óleo na própria cabeça. Já vira logo apóstolo, semi-querubim. E não teve um chamado, foi uma dor.
O alicerce não foi um chamado de Deus. O alicerce foi a ferida da sua alma. Olha quantas coisas nós temos visto acontecendo. Porém, um dos alicerces mais comprometedores da sociedade, eu posso dizer para vocês, um dos alicerces que mais tem trazido problema para uma sociedade geral, fala-se de casamentos. Casamentos que, não vou pregar sobre isso, mas eu quero passar por isso. Casamentos que foram estruturados, alicerçados de forma errada, com a motivação errada. O alicerce foi o dinheiro, o alicerce foi a dor, o alicerce foi a mentira. E um casamento vai gerar uma família. Então tudo que vai ser construído em cima daquele alicerce do casamento vai dar problema. E aquela família se torna uma família disfuncional. E aquela família disfuncional, ela vai ramificar pela sociedade. Você quer resolver o problema da sociedade hoje? Tem que começar a resolver o problema das famílias. Quer resolver o problema das famílias? Tem que começar pelo casamento. Tem que começar pelo casamento. Tem pessoas que já não existe mais amor, já não existe mais sentimento, eles estão ali por causa de uma conveniência, ou às vezes pelo medo de ficar sozinho. Para e mexe. Não é só uma questão de mudar a forma, não é questão só de transformar, é uma questão de mudar o fundamento, porque se não mudar o fundamento, se o alicerce estiver comprometido, nada o justo pode fazer. É uma questão de nós pararmos e avaliarmos. Agora, qual é o problema quando nós falamos de mudar o alicerce? Leva tempo, é processual. Você não tira um alicerce. Nós precisamos entender que a nossa vida não é igual ao Lego, é o processo. É para trabalhar a paciência do impaciente. E por mais que o Lego ele seja assim um tanto quanto desafiador, mas se você vê que a base do Lego está comprometida, você vira ele de ponta cabeça, arranca a base, remonta e coloca. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas na nossa vida não é assim. Não é rápido. Leva um tempo. Depois eu quero falar um pouco mais sobre esse tempo. A primeira coisa é você entender que está errado, que tem uma coisa construída de forma errada. É você reconhecer esse alicerce comprometido. É você olhar para as duas bases e falar assim: está errado, está ruim. Quem está aqui comigo, diga amém. Depois que você entende que está errado, qual é o processo? É tudo aquilo que foi edificado de forma errada tem que ser colocado no chão. Eu não estou falando de divórcio, eu não estou falando de abandonar, eu não estou falando de fugir, eu estou falando de reconstruir. É uma reestruturação. A palavra reestruturação, ela tem a definição de uma ação, efeito de reestruturar, de fazer novamente. A palavra estrutura, ela fala do que? De uma sustentação. Então a reestruturação é você mudar aquilo que estava sustentando. É o que eu acabei de falar. Não é mudar a forma, é mudar o alicerce, é mudar a estrutura. Colocar isso de lado e falar: eu vou construir de uma forma correta. Como é que se muda um casamento que foi construído na mentira? Falando a verdade. Como é que se muda um casamento que foi construído numa dor? Curando a ferida. Quem está aí, diga amém. É mudança do alicerce. É quando nós começamos a viver este novo processo e falar assim: Deus, mexe, pode colocar a sua mão, pode trabalhar nisso. Eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor está me chamando para viver. Tem pessoas que construíram sua empresa, seu negócio, numa estrutura de alicerce, num alicerce de soberba, de arrogância. Vai ter que viver a humilhação ou ser humilde, não tem como. Não, eu não suporto isso. É exatamente aquilo que nós não suportamos, que nós temos que agir. Pessoas que estruturaram sua vida na rebelião, uma vida profissional na rebeldia, sempre batendo de frente. Um casamento que foi construído na rebeldia. O pai falou: não vai casar, fugiu de casa. Falou: quer ver que eu vou? O pai falou assim: ó, esse tipo de gente eu não gosto. É exatamente aquele que ela foi atrás. Rebelião. Rebelião, ela é uma desgraça na vida das pessoas. Porque a rebeldia, ela leva para onde? Para desonra. Pessoas que construíram uma igreja, uma vida profissional, pessoas que construíram uma vida financeira, pessoas que construíram um casamento na desonra. O que a Bíblia diz? Que a desonra gera, desonra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Se houve desonra, tudo vai mal. Está tudo indo mal. Será que não foi construído numa desonra? Será que não foi construído num processo que comprometeu totalmente relacionamentos,
que você deveria honrar, como patrões, pais, pastores. E como arruma isso? Não tem uma oração só que você faz. Jesus, eu reconheço. Não, tem que voltar a arrancar o alicerce. Tem que mexer com isso. Quem está me entendendo, diga amém. Mexer com isso. É fácil? Não é. Porque se o alicerce for comprometido, tudo vai para o chão. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 24. Aqui nós vamos para a nossa segunda lição. Como viver essa transfundação? Como viver essa mudança de alicerce, Sônia? Como que nós vivemos esse resultado diferente do que nós já vivemos? Olha o que diz o Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 24. Texto muito conhecido, eu uso ele muito como base, Vera, naquilo que eu vivo, na minha vida ele é uma base. Ele diz assim, Cris: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que construiu sua casa sobre uma rocha. Diga comigo, alicerce. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos e castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sob a rocha firme. Tem estrutura. Verso 26. Porém, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem tolo, que construiu a sua casa na areia, diga, sem alicerce. Não tem estrutura. Verso 27. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos e castigarem a casa, ela cairá e grande será a sua ruína. Estrondo. Agora eu quero que você coloque por gentileza, coloque por gentileza o verso 25. Coloca o verso 25. O verso 25 é o resultado de quem construiu a sua casa na rocha, quem tem alicerce. Olha que interessante, até a vírgula, essa vírgula aqui, a segunda vírgula aqui, é a mesma coisa tanto para o tolo quanto para o sábio, tanto para quem tem alicerce quanto não tem. Então construir, estruturar a sua vida num fundamento correto, no alicerce correto, não vai te eximir de dificuldades, não vai te eximir da tempestade, até porque a Bíblia diz, aquele que construiu a casa na rocha, ele enfrentou tempestades, vieram as chuvas, as inundações, os ventos e castigaram a casa. 27, ele diz, aqui é a casa do tolo, quando vieram as chuvas, inundações, os ventos e castigaram aquela casa, ambos vão enfrentar a tempestade. Porque a tempestade, ela não tem o objetivo de nos destruir. A tempestade tem o objetivo de revelar o alicerce. Quando a tempestade vem, não é para te envergonhar, não é para te fracassar. A tempestade só revela o que está ali embaixo. Então a tempestade, ela é importante, porque se não for a tempestade, nós não vamos descobrir onde estamos alicerçados. É claro que infelizmente onde não tem alicerce, bagunça tudo. Porém, aquele que tem alicerce, a Bíblia diz, ele fica de pé. O que não tem, vai ruir. O casamento que tem alicerce, enfrenta a tempestade, mas ele fica de pé. O que não tem, é ruína. A empresa que tem alicerce, ela fica de pé. A que não tem, vai ruir. O ministério que tem alicerce, fica de pé. O que não tem, vai ruir. Tudo é a questão de como eu estou estruturando. Agora Jesus, ele explica para nós exatamente onde nós vamos encontrar esse alicerce. Olha o que ele diz aqui, Will. Ele diz assim no verso 24: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto um homem que construiu sua casa alicerçada. Diga comigo, o alicerce está na palavra. Eu só preciso entender então qual é a palavra. A palavra vai para onde nós vivemos como igreja, são os nossos princípios. Deus estabeleceu o padrão para as nossas vidas. Você pode rejeitar o princípio, o que você não pode rejeitar é o resultado que a ausência dele vai trazer para você. Jesus diz, aquele que presta atenção, não é só saber. Tem muita gente que fala, eu já sei disso. A questão não é saber, a questão é viver. Porque Jesus diz no verso 26, aquele que ouve, porque os dois ouvem, mas não pratica, construiu a casa na areia. Então tem muita gente dentro da igreja que está ouvindo, mas não está fazendo nada. Ele ouve sobre obediência, mas ele é desobediente. Ele ouve sobre honra, mas ele desonra. Ele ouve sobre integridade, mas a integridade foi embora. Ele ouve sobre verdade, mas da sua boca sai mentira. Ele ouve sobre aquilo que a palavra do Senhor estabelece para nós, mas ele não quer aplicar, ou ele não consegue, ele não escolhe. Esse dia alguém falava para mim, pastor, eu fui atrás de uma pessoa que não estava vindo mais na igreja. E ele falou para mim, não, cara, não dá para viver lá na Nova Aliança. O que o pastor Márcio fala é impossível de se viver. Eu falei, não é. Porque eu não falo uma coisa que eu leio, eu falo uma coisa que eu vivo.
Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu falo sobre mudar caráter de integridade, não é porque eu achei um versículo bonito na Bíblia. Deus transformou o meu caráter. Jesus transformou a minha história. Por quê? Porque eu deixei só de ouvir e eu passei a praticar. O alicerce está naquilo que eu pratico. O que Jesus vai estabelecer para nós como colocar em prática? Ele vai falar para nós, por exemplo, sobre descanso. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre a lei do sábado, a lei do descanso. O que o descanso ele vai nos guardar? Ele vai nos guardar do estresse, vai nos guardar das crises de pânico, vai nos guardar de uma debilidade do organismo. É isso que Deus estabelece. Porém, quando nós ouvimos sobre o descanso e não paramos para descansar, nós vamos nos arrebentar. Porém, de um outro lado, a Bíblia também fala sobre trabalho. Tem gente que só quer trabalhar e tem gente que só quer descansar. Ah, porque meu filho não gosta de trabalhar. Não deixa ele comer. Que isso, pastor? É Bíblia. É o que a Bíblia fala. Quem não trabalha, não come. Não sou eu. Meu marido não quer saber de trabalhar. Você já sabe. É palavra. Simples assim. Ouvir e praticar. Quando nós falamos, por exemplo, de doenças emocionais, como que eu me guardo das doenças emocionais como depressão? Perdão. Eu sei que a depressão ela não é só ligada a traumas ou só ações malignas. Eu não sou maluco de dizer pessoa que está com depressão é por causa de ações malignas. Não, eu sei que existe depressão que vem biológico, problemas biológicos, recaptação de noradrenalina, serotonina, cortisol alto. Eu entendo isso. Eu entendo que a biologia, a parte hormonal, ela vai comprometer as emoções de algumas pessoas. Porém, o percentual de quem tem problema de depressão por biologia é pequeno. Uma boa parte das pessoas que estão hoje vivendo quadros de depressão, uma boa parte, não é toda, mas um bom percentual é falta do quê? De perdoar. E o que Jesus traz na sua palavra sobre o perdão? Ele diz que nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados. E se não perdoarmos, não seremos perdoados. A amargura na alma vem por quê? Porque nós rejeitamos viver a palavra. E não adianta, com todo o respeito, não estou dizendo que nós não vamos fazer, mas não adianta você ficar pedindo oração para Deus te guardar da depressão se você não estiver disposto a estabelecer o que Jesus ensinou. Aplicar. Perdoe. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido. E quando falamos de vida financeira, pastor, falta resultado na vida financeira. A Bíblia vai nos ensinar princípios extraordinários sobre finanças, Rafaela, extraordinários. Um deles que mais me chama a atenção e que mais o brasileiro hoje tem dificuldade está, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28. Chama-se planejamento. Jesus diz assim: qual que vai construir uma torre e não para e não planeja antes? Planejamento. E qual é o maior problema do brasileiro hoje? Segundo o SPC e segundo a Confederação Nacional do Comércio, 76,6% das famílias brasileiras, menos quem está hoje nesse culto, diga amém. Que bom que fosse verdade. 3/3 da nação brasileira possui algum tipo de dívida, algum tipo de inadimplência. E aí eles continuam. Aí o SPC vai trazer um resultado que 29, alguma coisa, ou seja, 30% dos brasileiros não tem planejamento financeiro, orçamento doméstico. O cara compra como se não houvesse amanhã. Passa o cartãozinho, antes de passar ele dá um beijo, levanta para o céu, faz uma oração e fala: se passar é Deus. E Deus está levantando a mão e falando: não tenho nada a ver com a sua irresponsabilidade. É o banco que está te amarrando, e um capeta está falando: libera o crédito, libera, porque eu quero amarrar ele. Falta de planejamento. Jesus fala: planeje. Nós não ouvimos. Sabemos que esse princípio existe, mas não estabelecemos. E aí nos endividamos. E aí nós corremos: Jesus, tem misericórdia de mim, muda a minha vida financeira. E aí a gente vive a misericórdia, e quando a gente vive a misericórdia, a gente volta a fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, sem planejamento. Não levanta a mão, mas quantos aqui hoje tem pelo menos uma reserva de 1 mês, não levanta a mão, 1 mês de salário, guardado só para emergência? O ideal seria 3.
Um mês de custo, o ideal seriam 3 meses do teu custo familiar. Mas quantos tem um? Levanta a mão na alma. Quantos que quando recebe, não levanta a mão também, quando recebe o salário no 5º dia útil do mês, no 4º ele já está devendo, já fica tudo para o banco, ou boa parte. Gente, é o fundamento que está comprometido. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que tem alicerces. Porém aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a casa na areia, sem alicerces. Então nós estamos hoje construindo casas em lugares escorregadios, que vão deteriorar a nossa vida, porque não estamos aplicando. O que Jesus vai explicar, vai nos ensinar nas suas palavras resumidamente? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele vai explicar? O que ele vai trazer para nós como alicerce para a nossa vida? Perdoe todos que fizerem mal, principalmente os inimigos. Esse é difícil. É difícil, vamos ser bem sinceros. Perdoar filho é fácil. Você já dá um salvo-conduto quando ele é pequenininho. Tudo que você me fizer eu vou te perdoar, a mamãe nunca vai ficar triste. Agora aquele que te persegue, você faz aquela oração: Jesus, tem misericórdia, abençoa, prospera ele, que ele seja mais rico do que eu. Você faz essa oração? Qual que é a oração que você tem vontade de fazer? Mata ele, Jesus, mata e seja demorado, quero ver ele sofrer. Você não faz, mas já pensou em fazer. Fala a verdade, já pensou em fazer. Quem ri já até fez. Não, brincadeira, vamos voltar aqui. O que Jesus nos ensina? Planeje, nós não planejamos. O que Ele nos ensina? Seja organizado. A ordem faz parte do processo de frutificação, nós não fazemos. O que Ele nos ensina? Seja verdadeiro e viva a verdade. Nós muitas vezes estabelecemos na mentira. Seja leal e nós somos desleais. Seja obediente e nós desobedecemos. Honra, mas nós desonramos. Semeie e nós não semeamos. Ou Ele diz: tudo que você semear você vai colher, e tem coisas que nós não queremos colher. Está tudo baseado onde? Nessa estrutura de alicerce. Nós começarmos a avaliar: onde estão as minhas ausências de resultado? Então é exatamente aqui que eu preciso começar a fazer as minhas mudanças. E qual é a consequência de não mexer com os alicerces? Não estabelecer os alicerces? O próprio Jesus deixa claro: virão os fortes ventos, as torrentes de água, e a casa vai ruir. Diga comigo: ruína. Diga: vai cair. O resultado está aqui. Por isso nós começamos a ver casamentos que acabam. Aí nós começamos a ver ministérios que ruem. É por isso que nós começamos a ver empresas se dissolvendo, famílias se deteriorando, disfuncionalizando, por conta dessa ausência dos alicerces que não foram estabelecidos. Jesus hoje nos chama para começarmos a mudar a nossa história. Olha o que diz Amós 7 e verso 8. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo. Sabe o que é o prumo? Sim ou não? Prumo já não é muito usado nos dias de hoje. Hoje até a construção civil ela ficou mais tecnológica, né? Gerson, até já está mais. Mas o prumo, ele tem um peso, né, na ponta, e a ideia dele, aquele peso, ele estabelecer, como é que a gente vai dizer aqui? Nível, seria o nível, não é nível, o que é? Alinhamento. O povo está ali, alinhamento. E quem falou foi uma mulher que gritou alinhamento, para ficar mais bonito para nós homens, né? Alinhamento, ele vai alinhar. Olha a visão que Deus dá para Amós: eis que o Senhor estava sobre um muro. Ele estava sobre o muro, algo que foi construído, levantando a prumo, e tinha o prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo. Diga: um prumo na minha vida. A gente não quer isso, pastor, mas fala de Israel. Nós somos Israel de Deus. Amém, queridos? Eis que Deus está dizendo: porei um prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Parte boa do texto: se está alinhado, ele não vai fechar os olhos. O que está reto vai ficar mais alinhado ainda. Amém? Amém? Vai ser edificado mais ainda. Amém?
Mas ele está dizendo: eu não vou fechar mais os olhos porque está errado. Eu não vou fechar mais os olhos porque está errado. Tem gente que talvez está falando: pastor, o negócio degringolou, virou de ponta cabeça. Não está fechando mais os olhos não. É para nos destruir? Não, é para nos alinhar. Você pode dizer um amém sobre isso? Nos alinhar. Porém, quando o alicerce está comprometido e a gente não faz nada, as coisas que estão construídas sobre esse alicerce vão desabar. Você pode ter uma construção linda, uma casa maravilhosa, aquele padrão de casa de Instagram, sabe? Pé direito alto, janelão. Você pode ter assim a cor da moda, pode colocar porta em ACM, daquelas de 3 metros de altura, que está na moda agora. Você pode colocar o melhor porcelanato nessa casa. Você pode estabelecer um negócio maravilhoso para fora, mas se o alicerce estiver comprometido, não importa a beleza daquela casa, em algum momento ela vai cair. Não tem como. A ruína vai chegar. O que eu preciso então? Eu tenho que começar a mexer. E eu começo a mexer por onde? Nos processos. O que é um processo? Um processo é a forma, a definição é a forma pelo qual um conjunto de atividades ou trabalho, contínuo de operações, vai agregando valor com o objetivo de produzir resultados diferentes. Um processo não é uma coisa que acontece na hora, de uma hora para outra. Um processo, Clécia, leva tempo, é o processo de mudança. E tem coisa que a gente está olhando e fala: mas não suporto mais a dor. Está no processo, aguenta. Mexe, põe para fora, pare de procrastinar as suas mudanças. Transformação fala de comportamento, transfundação fala de caráter. Às vezes nós estamos lutando para mudar um comportamento, mas o problema daquele comportamento está no caráter. Ele vai, comportamento bonito, na frente de todo mundo, bonito, mas uma hora ele volta e desgraceia tudo. Por quê? Porque o caráter ainda está comprometido. Então você tem que mexer no caráter, arrancar essa estrutura fora. A palavra para nós hoje é mudança. Mudar o quê? Mudar o que está enterrado, mudar o que está escondido. Alicerce, pastor Anderson, não fica à mostra. Alicerce é aquilo que está escondido, fundamento é aquilo que está escondido. Quem está me entendendo, diga amém. É aquilo que está escondido. E o que nós muitas vezes precisamos permitir, Rafael, que Deus venha trabalhar exatamente naquilo que está escondido. Aquele negócio a gente fala assim: não vou mexer com isso. Pois é exatamente isso que a gente tem que mexer. Porque se os fundamentos estiverem comprometidos, nada o justo pode fazer.